Olá, galera! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, passando por esse momento de quarentena, esse momento tão difícil, esse momento tão complicado, tão conturbado que a gente tem vivido. Mas queria dizer a vocês que sim, por incrível que pareça, eu estou com saudade e espero que a gente possa estar juntinho em breve, né? Reforçando cada vez mais aí a nossa convivência e as nossas risadas, nossos problemas, enfim, pessoal, muita saudade aí desse convívio. Sim, careca, sem barba, evitando aí todas as formas possíveis de proliferação do coronavírus. Espero que vocês também estejam aí respeitando a quarentena, respeitando as determinações do Ministério da Saúde, da Prefeitura aqui em Macaé, para que a gente possa passar por isso sem sofrimento, sem perdas, sem dor, né? Porque levem a sério, pessoal, levem a sério, não é uma coisa simples, tanto que estamos em quarentena, né? A gente não ficaria em casa se não fosse uma coisa séria, se o risco não existisse, se o risco não fosse real. Então, espero que isso passe logo, para que a gente possa estar junto novamente, né? E é isso, tá? Tentando superar aqui a timidez, a vergonha, a limitação de estar fazendo videoaula. Nunca fui muito fã de videoaulas, por vergonha, talvez. Mas estamos aqui, né? Espero aí que a gente consiga trocar ideias, né? Enfim, a gente estava falando na aula, na última aula, antes da gente ser colocado em quarentena, sobre globalização, né? Falando sobre as origens da globalização, falando sobre as organizações econômicas, falando das grandes corporações, das transnacionais, das formas de organização, falamos de truste, de cartel, de dumping, de holding, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais da questão social do processo de globalização. A gente vai analisar alguns indicadores sociais desse processo, começando pela linha da pobreza. A linha da pobreza, pessoal, ela calcula o nível mínimo de renda para satisfazer as necessidades básicas de uma pessoa. Então, hoje em dia, é considerado abaixo da linha da pobreza toda família, toda pessoa que vive com menos de US$ 1,90 por dia, tá? Então, esse número ele é per capita, ou seja, ele é por pessoa, né? Então, todo mundo que vive aí com menos de 1,90 por dia é considerado abaixo da linha da pobreza. Para vocês terem uma ideia, são mais ou menos 700 milhões de pessoas no mundo hoje vivendo abaixo da linha da pobreza. E existe uma outra definição, né, que é da população pobre, que vive com entre, né, 1,90 e 3,80 por dia. Essa aí é a faixa da população pobre do mundo, que, pasmem, chegam aí a 1,5 bilhão de pessoas no mundo. É quase a população da China. A China hoje tem 1,4 bilhão mais ou menos, né? Então, se tem 1,5 bilhão de pessoas aí, a gente tem quase uma China de pessoas consideradas pobres no mundo, né? Alguns países com populações pobres de tamanhos bastante significativos, como é o caso do Brasil, os países da América Latina, os países africanos, enfim, os países do Sudeste Asiático, enfim, né? Então nós temos aí essa definição de linha da pobreza. Outro indicador que a gente tem, sim, aqui no Brasil, o governo federal tem uma linha da pobreza própria, por assim dizer, né? Que é considerado de extrema pobreza toda família que vive com menos de R$ 89 mensais por pessoa. Esse valor é de 2009, é do ano passado, e ele varia de acordo com o dólar. Então, certamente esse número hoje mudou, porque nós tivemos um salto gigantesco. O dólar chegou a 5,20, né? Então, provavelmente esse número já foi atualizado, se não foi, será em breve. Mas aí serve de referência, pelo menos para a gente, esses R$ 89 por pessoa, como a linha
da extrema pobreza fornecida pelo governo federal aqui no Brasil, beleza? Outro indicador que nós temos é o Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, que é o que a gente chama popularmente de IDH, ele é medido de 0 a 1. Nenhum país é 0, nenhum país é 1. O Brasil é 0,700 e alguma coisa hoje em dia. Tá? Os números são medidos assim, 0,900 e pouco, é o caso da Noruega, enfim, e ele leva em conta 3 elementos. Em conta não, né? Em conta. 3 elementos. Saúde, levando em conta a expectativa de vida, renda, que é a renda per capita, e educação. Então, esses 3 elementos são analisados para determinar a qualidade de vida da população de um determinado local. Esse é um objetivo aí do IDH, tá? Mas, por ser uma medida geral, por ser uma média, ele acaba não representando necessariamente a realidade de um local. Por exemplo, se a gente pegar em consideração a expectativa de vida, se existe uma pessoa que vive 80 anos, uma pessoa que vive 40 anos, a expectativa de vida desse país aí vai ser a média, né? Só que isso não necessariamente vai estar representando a realidade de todas as pessoas. Eu sempre uso como parâmetro nota na galera na sala. Se metade da turma tira 10, metade da turma tira 0, a média é 5. Esse 5 representa a turma? Não representa. Né? Por quê? A galera que tirou 10 está totalmente abaixo daquilo de acordo com a média, e a galera que tirou 0 está muito acima daquilo que conquistou por conta dessa média. Então, quanto maior for a desigualdade social, menor vai ser a fidelidade do IDH. Porque, por exemplo, se a gente for considerar a renda, se você tem ali 2 milionários e 98 pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza ou dentro da linha da pobreza, né, talvez a renda per capita seja alta, mas isso não representa a realidade daquele povo. Então, por isso que o IDH ele não necessariamente vai representar a realidade de um local. Quanto maior a desigualdade, menos próximo da realidade ele vai estar, tá bom? Outra limitação do IDH é que ele não abrange todos os aspectos do desenvolvimento humano. Por exemplo, a gente não depende só de saúde, renda e educação para medir a qualidade de vida de uma população. Você tem liberdade política, você vive numa democracia, você tem liberdade religiosa, você tem liberdade de gênero, né? Então, tudo isso vai medir a qualidade de vida da população. Então, só esses 3 elementos aí não são suficientes, embora sejam bastante utilizados no mundo, não são suficientes para determinar de maneira categórica, de maneira eficaz, o nível de qualidade de vida de uma população. Beleza? Por isso, até, nós temos o RDH, que é o Relatório de Desenvolvimento Humano. Ele tem como função, basicamente, aumentar a conscientização em relação ao desenvolvimento humano no mundo. Ou seja, ele faz um relatório abordando questões políticas com o objetivo de tentar solucionar os problemas que o IDH apresenta. Então, por exemplo, se o IDH de um determinado local apresenta uma expectativa de vida muito baixa, cabe ao RDH apresentar ali essas informações de maneira a conscientizar o poder público a atingir, a atacar aquele problema, né? Então, o RDH ele é uma espécie de tornar mais didático aqueles dados, aquela informação que está sendo apresentada pelo IDH. Amém? Aqui nós temos o índice de desenvolvimento humano de alguns países. Né? Temos aqui a Noruega, que é 0,949, né, o mais próximo de 1 que a gente tem aí. O Brasil está aqui, 0,754. Enquanto isso, nós temos a República Centro-Africana, que tem 0,352. O Zimbábue, também na África, tem 0,410, mais ou menos. São índices de desenvolvimento humano assim, assustadores mesmo. Né? Aqui pertinho da gente tem a Guiana, com 0,638, o Chile com 847. Beleza? Então, aqui alguns exemplos, né, de IDH de países do mundo, inclusive o nosso.
Existe o Índice de Pobreza Multidimensional, que é o IPM. O IPM, ele calculava aí, até 2010, ele era considerado bastante limitado, porque ele calculava a privação das pessoas em relação à saúde, nutrição e habitação. Então, ele basicamente considerava aquilo que o IDH considera e trazia para analisar o índice de pobreza multidimensional, ou seja, a pobreza como um todo. Né? A partir de 2010 surge um novo IPM. Esse IPM passa a considerar 10 fatores para analisar a pobreza e o desenvolvimento de um determinado local, se tornando muito mais abrangente do que antes, né? Inclusive muito mais abrangente que o IDH na hora de analisar a qualidade de vida de uma população. Então, que 10 itens seriam esses? Primeiro, mortalidade infantil. Se um determinado local tem uma taxa de mortalidade infantil alta, algo está errado naquele local, né? Geralmente isso está relacionado a problemas como falta de atendimento médico hospitalar, a precariedade desses hospitais, enfim. Né? Está relacionada também à nutrição, que é o segundo item. Né? A nutrição também está intimamente ligada a problemas de mortalidade infantil. O acesso à água potável, que é o item 6, ele também está relacionado à taxa de mortalidade infantil. Né? Uma das coisas, pasme, uma das coisas que mata muitas crianças pobres é diarreia, porque diarreia desidrata. E muitas dessas crianças que vivem em áreas de pobreza extrema não têm água potável disponível para beber. E essa criança morre por desidratação em decorrência de diarreia. É uma coisa assim, chocante. Né? Os anos de escolaridade, ou seja, quantos anos se espera que uma pessoa vá passar, né, estudando dentro de uma escola, o número de crianças matriculadas na escola, acesso à eletricidade, isso aí, talvez a gente está tão acostumado a meter a mão no interruptor e acender a luz que às vezes a gente acaba não se dando conta da importância da eletricidade, né, na vida das pessoas. Alguns anos atrás, até o governo federal lançou um programa chamado Luz para Todos para levar energia elétrica para os confins do Brasil, aí, de áreas que pessoas não tinham acesso. Não é propaganda não, tá? É só informação. O acesso à água potável, a gente já falou. Acesso a saneamento apropriado. Porque as pessoas que vivem em áreas sem saneamento básico, essas pessoas estão muito mais expostas a doenças. O saneamento básico está intimamente ligado à qualidade de vida das pessoas. Se a pessoa vive num lugar que não tem sistema de tratamento, de coleta de esgoto, esse esgoto vai para onde? Vai para os cursos d'água e vai poluir a água que ela mesma vai consumir. Então, a pessoa que vive numa área sem saneamento, ela está próxima a esgoto, ela está próxima a lixo, ela não tem água encanada, então ela está muito mais exposta a uma série de doenças, né? Seja leptospirose, seja dengue, chikungunya, zika, enfim, né? Inclusive ao coronavírus, né? Porque uma das principais formas de prevenção ao coronavírus é você poder higienizar suas mãos e antebraços com frequência. E essas pessoas que não têm água em casa, como é que elas fazem isso? Como é que elas se previnem de doenças como o coronavírus? Né? Uma das grandes preocupações hoje é exatamente o coronavírus atingir as áreas mais pobres do país. Né? Como seria se essa doença, se esse vírus chegasse a áreas de favelas, por exemplo? Outra grande preocupação é em relação aos presídios. O coronavírus dentro dos presídios precários como são no Brasil, superlotados, sem condições de higiene mínima, levaria à morte de milhares de pessoas. Né? Então, a questão do saneamento ela é extremamente importante. Né? Acesso a combustível para cozinhar, e isso aí, aqui no Brasil, a gente tem visto nos últimos meses um aumento do número de pessoas utilizando lenha em alternativa ao gás devido ao aumento dos preços do botijão de gás. Né? A gente vive uma época em que o botijão de gás está caro pra caramba. Né? Se vocês não sabem, procurem se informar com os pais de vocês que eles vão confirmar. E aí as populações mais pobres ultimamente têm apelado para utilizar lenha, né? Porque devido a dificuldade de se comprar um bujão de gás. Né?
Acesso a uma casa com pavimento de terra. Sim, existe muita gente que vive em casas que não tem piso, né? E isso aí, infelizmente, é mais comum, inclusive no nosso município, né? Existe uma grande quantidade de residências que não tem piso, né? Que é terra batida. E acesso a meios de locomoção. Se tem carro, se não tem, e se tem pelo menos 2 bens domésticos, como TV, moto, geladeira, telefone, bicicleta, enfim, né? Então, essas coisas que são analisadas aí nesse novo parâmetro de qualidade de vida da população, né? E temos a dívida social. A dívida social é a defasagem, ou seja, é a diferença entre o nível de vida necessário e o nível de vida real. Ou seja, é a diferença entre o que a pessoa tem e o que a pessoa realmente necessita. Muitas pessoas vivem com menos do que elas necessitam, né? Com menos comida, com menos dinheiro, com menos eletricidade, com menos combustível para cozinhar, enfim, né? Então, a dívida social ela é muito importante para medir o desenvolvimento de um determinado local, né? Porque a gente tem, por exemplo, potências econômicas, como é o caso da China. A China está na mídia agora mais do que nunca, né? A China é a segunda maior economia do mundo, mas ainda assim existe uma grande quantidade de pobres vivendo na China. Então, isso gera uma dívida social. É exatamente por conta dessa dívida social que a China não pode ser considerada um país desenvolvido, porque existe uma defasagem muito grande em uma parcela significativa da população. Então, é esse tipo de coisa que dificulta e talvez impeça, né? Além de outras coisas relacionadas à democracia que não cabe a gente discutir nesse momento. Mas isso está relacionado a déficit de alimentação, de saúde, de moradia, de transporte, que é outra coisa também que não faz parte da nossa realidade, né? A maioria de nós aí vai para a escola de carro com os pais, ou vai de carro, vai numa van, enfim, né? Mas muitas pessoas, principalmente nas regiões metropolitanas, se a gente pegar as pessoas que moram em volta do Rio de Janeiro, Belfort Roxo, São Gonçalo, Linópolis, Duque de Caxias, são pessoas que têm problemas sérios em relação ao transporte urbano, né? As pessoas que vivem todos os dias 2, 3 horas por dia dentro de ônibus, e ônibus lotados, desconfortáveis. Então, o problema do transporte também entra nesse aspecto, também precisa entrar para medir a qualidade de vida da população, sim, tá? Outra marca desse processo de globalização é o desemprego. E aí nós temos 2 tipos de desemprego, né? O desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. Quando a gente para analisar, por exemplo, o desemprego que foi gerado em Macaé por conta da crise, que começou em 2018, né? Teve aí seu auge, agora Macaé começa a apresentar uma recuperaçãozinha. Esse tipo de desemprego é o desemprego que a gente chama de conjuntural, porque ele está relacionado a um momento, ele está relacionado a uma crise econômica, né? Nesse caso de desemprego conjuntural, os postos de emprego que deixaram de existir por conta da crise podem voltar a existir. Ou seja, uma empresa que demitiu 30 pessoas, 300 pessoas, 3.000 pessoas, pode voltar a contratar pessoas. Esses postos de trabalho podem ser preenchidos, né? É como se, por exemplo, na escola tem um ano que não teve nenhuma turma de ensino médio. Isso vai gerar uma demissão gigantesca de professores. Mas se no ano seguinte reabrirem turmas de ensino médio, professores vão voltar a ser contratados, não necessariamente os mesmos, né? Mas os postos de trabalho vão voltar a existir. Esse é o tipo de crise que a gente chama de conjuntural, diferente do desemprego estrutural. O desemprego estrutural ele está principalmente relacionado à modernização de produção. É um tipo de desemprego onde os postos de trabalho que deixam de existir não voltam mais a ser oferecidos. Esses empregos não vão mais existir. Por quê? Ele acontece quando se muda, por exemplo, está ouvindo chorinho, neném está chorando. Quando se muda a estrutura da produção. Então, por exemplo, se eu tenho uma fábrica de pasta,
E aí, eu tenho 30 funcionários e eu encontro no mercado uma máquina que produz a pasta para mim agora. Eu não preciso mais de pessoas para dobrar a pasta para mim, para montar a pasta. A máquina me entrega a pasta prontinha, dobradinha, fechadinha. O que, é que eu faço? Eu mando essa galera toda embora e contrato alguém para operar a máquina para mim. Então, por isso, esses postos de trabalho eles não vão mais voltar a existir. Eu não vou mais deixar de usar aquela máquina. Se minha máquina estragar, eu compro outra. Eu não vou contratar de novo 30 pessoas para fazer pasta. Entenderam? Porque a máquina produz mais rápido, mais barato e é isso, né? Esse desemprego, esse tipo de desemprego estrutural, ele vem atingindo, por exemplo, a Europa nos últimos anos de maneira crônica. O desemprego na Europa é gigantesco, assim como aqui no Brasil, né, que não está tão relacionado assim ao desemprego estrutural, embora esteja ainda em alguns casos. Por exemplo, quando os ônibus deixam de ter uma pessoa para receber o dinheiro, porque você agora tem um cartãozinho que você bota na maquininha e passa. Isso é um desemprego estrutural. Aqui no Brasil, o desemprego, quando você soma as duas coisas, porque a realidade que a gente vive é essa, a gente vive a realidade do desemprego estrutural e do desemprego conjuntural. Então a gente tem um aumento da informalidade. O que é a informalidade? É aquele emprego sem vínculo, é aquele emprego sem direito trabalhista. Popularmente falando, é aquele desemprego sem carteira assinada. É aquele cara que trabalha por conta própria ou trabalha para alguma prestadora de serviço é, que não o registra como funcionário. Por exemplo, Uber, o cara que dirige moto fazendo entrega pelo iFood. Esses caras, por exemplo, o cara que dirige Uber, ele não é empregado da Uber. O cara que faz a entrega do iFood, ele não é empregado do iFood. Ele presta serviço. Né? Então, o iFood não tem relação nenhuma com ele. Então, o cara que trabalha fazendo entrega do iFood e sofre um acidente, ele está ferrado. Por quê? Ah, desculpa, gente, adiantei sem querer. Ele está ferrado porque ele não é empregado do iFood, ele não é empregado do restaurante. Ou seja, ele não tem direito trabalhista nenhum em relação a isso. Se ele sofre um acidente e fica sem trabalhar, ele fica sem receber, que é uma das coisas que os direitos trabalhistas proporcionam aos trabalhadores. Se você sofre um acidente e fica impossibilitado de trabalhar, você continua recebendo pelo INSS, certo? Que falam popularmente que o funcionário está encostado, né? Então esse cara passa a receber pelo INSS. Se você perde o emprego, você tem direito ao seguro-desemprego, que é uma grana que tu recebe por 6 meses, se eu não me engano, até você arrumar um novo trabalho, né? Esses direitos trabalhistas, como férias remuneradas, licença maternidade, tudo isso, o cara que trabalha informalmente, ele não tem direito, né? Porque ele trabalha por conta própria. Então, aqui no Brasil, a gente tem um crescimento significativo da informalidade, uma diminuição significativa dos empregos formais e um aumento da informalidade. Além disso, que é uma característica do processo de globalização no mundo inteiro, inclusive, que a gente até comentou na aula passada, que é a pressão sobre os direitos trabalhistas. Cada vez mais, os grandes empresários dizem o quanto os direitos trabalhistas os atrapalham, né? Eu vi hoje, na verdade, o dono de uma grande rede de hambúrgueres aqui no Brasil, que dizendo que uma vez que ele está sendo obrigado a fechar a loja dele, o prejuízo financeiro vai ser muito maior do que a morte de 5 ou 7 mil pessoas. Né? Então, enfim, tirem suas próprias conclusões. Né? E aí temos também nesse processo de globalização o crescimento do nacionalismo. E não interpretem esse nacionalismo como aquela coisa bonita de abraçar a bandeira nacional, cantar o hino com a mãozinha no peito. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando do crescimento do nacionalismo como uma coisa nociva, como uma coisa perversa, como uma coisa intolerável. Porque esse nacionalismo ele tem aparecido basicamente de 3 maneiras: xenofobia, ou seja, o ódio ao estrangeiro, você odiar outra pessoa pelo simples fato dela ter nascido em outro lugar. Que sentido faz isso?
Que sentido faz odiar uma pessoa porque ela nasceu em um lugar diferente de você? Isso não faz essa pessoa nem um pouco diferente. Mas a gente tem um crescimento cada vez maior da xenofobia, inclusive na Europa, que recebe uma grande quantidade de sírios, né? De uma grande quantidade de pessoas vindas do norte da África. Aqui no Brasil, temos casos gritantes de xenofobia com pessoas que vieram da Venezuela para cá, com haitianos que vieram para cá. Então, a gente só não maltrata americano, né, e europeu. Chegar falando inglês com a gente adora, né? Mas imigrante pobre a gente odeia, a gente quer expulsar. Né? O fundamentalismo religioso é outra maneira, principalmente nos países do Oriente Médio. Né? O fundamentalismo religioso ele é um termo que foi criado pela mídia. Né? Ele não foi, não existe o cara que fala eu sou fundamentalista. Não, não existe isso. O termo fundamentalismo religioso ele surge para caracterizar aquela galera que é radical. Então, por exemplo, o fundamentalista islâmico é o cara que leu o Alcorão, que é a Bíblia deles, e interpreta tudo. Interpreta não, né? Ele não faz interpretação. Ele segue tudo ao pé da letra da maneira como está escrito ali. Então, por exemplo, eu doar a minha vida para a causa divina. O cara, beleza, se eu me explodir e matar os infiéis, eu vou estar fazendo isso, dando a minha vida pela causa divina, então tá tranquilo. É tipo, né? Falando de maneira bem genérica, óbvio, né? E os movimentos separatistas, que acontecem quando um povo de uma determinada região não se sente representado por aquele país, não se sente parte daquele Estado-nação e passa a exigir a separação, passa a exigir a criação de um Estado independente. Recentemente apareceu na mídia o caso da Catalunha, na Espanha, né? Onde, inclusive, o chefe, né, o líder desse movimento chegou a ser preso, inclusive, né? E existem movimentos separatistas em diversas partes do mundo. Aqui no Brasil, de fanfarronice, de vez em quando aparece o Sul, né? O Sul é meu país, né? Mas não dá nem para ser levado a sério porque não é expressivo. Né? Em outros países, esses movimentos separatistas aparecem de maneira mais significativa. Né? De tempos em tempos, por exemplo, aparece no Canadá, em Quebec, né, que é a província francesa, né, da galera que fala francês no Canadá, pedindo independência. Outras partes da Espanha também. Acontece na China em relação aos tibetanos. Enfim, né, existem vários movimentos separatistas. Então, esse nacionalismo ele vem aparecendo dessas formas, né, com o crescimento da intolerância, com o crescimento do ódio ao diferente só por ter vindo de outro lugar, enfim. Né, então, é dessa forma que o nacionalismo tem crescido nesse contexto de globalização. Então, assim, não é para a gente romantizar esse nacionalismo, tá? Não é ouvir o hino nacional e chorar emocionado. Não, não é isso, tá? Se fosse, tava bom, ok? Pessoal, espero que seja proveitoso, espero que eu tenha conseguido ser claro também, né, já que eu não estou muito acostumado com essa coisa de videoaula, eu prefiro a interação, prefiro a conversa, prefiro o movimento, né? Mas é isso, eu espero que em breve a gente possa estar junto novamente, tá bom? Beijo para vocês.